Todos nós que vimos os filmes de O Senhor dos Anéis sabemos que Frodo deixa a Terra-média no final do terceiro filme. Muitos que não leram os livros ficaram em dúvida do porquê sua partida foi necessária, ou ainda para onde ele foi. Vamos ver isso hoje. Um dos personagens mais icônicos das histórias da Terceira Era é o hobbit Frodo Bolseiro, que passou por muitas provações e situações difíceis como o portador final e mais improvável do Um Anel. Mas no final, quando todos pensamos que ele conseguiria viver o resto de sua vida em paz no condado, enquanto ele envelhece com sua própria família e amigos, nós o vemos deixando a Terra-média juntamente com seu tio Bilbo e os 3 Guardiões dos Anéis para as Terras Imortais, ou seja, para Valinor. Mas por que Frodo deixa a Terra-média em primeiro lugar? Nos filmes, Frodo diz que ele partiu para salvar o condado e o condado estava salvo, mas não para ele. Isso não explica muita coisa, mas se observarmos melhor, no próprio filme ele nos diz que ele ainda sente a dor da lâmina Morgul, com a qual ele foi ferido anos antes. Esse é o máximo de explicação que obtemos do filme, mas no livro isto fica muito mais claro. Basicamente, quando retorna de sua jornada, Frodo sofre de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Ele não apenas sente dores físicas resultadas dos ferimentos que sofreu ao longo do caminho, mas ele também precisa lidar com dores emocionais e psíquicas. Após o retorno dos hobbits ao condado, Frodo permaneceu ainda por 2 anos na Terra-média. Essa questão fica bem clara no capítulo Os Portos Cinzentos, no livro O Retorno do Rei, em que podemos ver com mais clareza como Frodo é de fato afetado nesse período que voltou para o condado. Em outubro de 3019, quando completou 1 ano dele ter sido esfaqueado no topo do vento, Frodo sentiu o retorno da primeira dor. 5 meses depois, no aniversário de seu envenenamento por Laracna, ele adoeceu. Em outubro de 3020, no segundo aniversário do esfaqueamento, a dor voltou mais uma vez e novamente ele adoeceu no segundo aniversário de seu envenenamento. Então este era o padrão. No aniversário de cada um desses eventos, Frodo adoecia. E em algumas destas vezes, ele sofreu sozinho, pois se esforçava em não deixar evidente seu adoecimento, para não preocupar seus amigos. Além desses sintomas físicos, o tormento mental o acompanhou. No livro, nós lemos: o dia todo ele ficou em silêncio. Era 6 de outubro. Você está sentindo dores, Frodo? Perguntou Gandalf numa voz baixa, cavalgando ao seu lado. Bem, estou, disse Frodo. É meu ombro. O ferimento dói e a lembrança da escuridão pesa sobre mim. Está fazendo 1 ano hoje. É lamentável, mas há certos ferimentos que não podem ser totalmente curados, disse Gandalf. Temo que esse possa ser o meu caso, disse Frodo. Não existe um retorno de verdade. Embora eu possa voltar, o condado não será o mesmo, pois eu não serei o mesmo. Fui ferido por faca, ferrão e dente, sem falar no fardo que carreguei por tanto tempo. Quando poderei descansar? Gandalf não respondeu. Em outro trecho, nós lemos também: certa tarde, Sam entrou no estúdio e encontrou o patrão com um aspecto muito estranho. Estava muito pálido e seus olhos pareciam ver coisas distantes. Qual é o problema, Sr. Frodo? Perguntou Sam. Estou ferido, respondeu ele. Ferido jamais vai sarar de verdade. Frodo foi esfaqueado com uma faca de Morgul e quase se transformou em um fantasma. Ele carregou o anel por todo o caminho até Mordor e respirou sua fumaça e cinzas, e sentiu o olho de Sauron sobre ele uma boa parte do tempo. E à medida que se aproximavam de Mordor, mais o anel o oprimia e literalmente pesava mais em seu pescoço. Ele foi envenenado por Laracna e mutilado por Gollum. E além disso, ele falhou em destruir o anel, pois o objeto foi tirado dele à força por Gollum. Esse fracasso também o machucava. Tolkien escreveu em uma de suas cartas o seguinte: não eram apenas lembranças de pesadelos, de horrores passados que o afligiam, mas também uma autocensura irracional. Ele via a si mesmo e tudo o que fazia como um fracasso total. Embora eu possa vir para o condado, não parecerá o mesmo, pois não serei o mesmo. Na verdade,
Foi uma tentação das trevas, uma última centelha de orgulho, desejo de ter voltado como herói, não contente em ser um mero instrumento do bem. E foi misturado com outra tentação, mais sombria e ainda, em certo sentido, mais merecida, pois, seja como for que isso possa ser explicado, ele não havia de fato jogado fora o anel por um ato voluntário. Ele foi tentado a lamentar sua destruição e ainda assim desejá-la. E parece que de fato Frodo sentia a destruição do anel em certo ponto. Vemos isso quando, ao despertar de sua doença em 1420, segundo o calendário do condado, ele diz: "Ele se foi para sempre, e agora tudo está escuro e vazio." É muito frustrante quando vemos que, mesmo depois que tudo ficou bem, nem tudo ficou bem para o portador do anel, que foi aquele que conseguiu destruí-lo. Ainda que ele tenha falhado no último momento quando decidiu ficar com o anel para si, o que é perfeitamente compreensivo dadas as circunstâncias, ainda assim Frodo é o herói da história, pois sem ele, o anel sequer teria chegado na Montanha da Perdição, em primeiro lugar. Lógico que ele tinha um outro herói ao seu lado que o ajudou a atingir este objetivo, Samwise. Mas depois do expurgo do condado, os outros 3 hobbits viveram e desfrutaram de suas vidas. Mas Frodo lentamente desapareceu da vida pública e passou seu tempo apenas escrevendo suas memórias no livro de Bilbo. Sam ficou muito chateado porque ninguém pareceu perceber o grande sacrifício que Frodo fez por todos, o que é algo certamente normal em nossas vidas. Nesse contexto, foi Arwen quem teve a ideia de que Frodo deveria ir para o oeste, para as Terras Imortais, para receber cura, como uma espécie de troca por ela desistir de seu assento no último navio a partir, quando se casou com Aragorn e se tornou mortal. Gandalf, como emissário dos Valar, é quem realmente sanciona essa ideia e a autoriza. Bilbo vai com Frodo como seu companheiro. É provável que ambos tenham ido para Tol Eressëa, a Ilha Solitária, onde as bênçãos dos Valar e dos Eldar curariam suas feridas e eles poderiam viver seus últimos dias e morrer em paz. Era altamente incomum que um mortal pudesse viver apenas na ilha, e ainda mais em Aman. Mas Frodo conquistou uma vitória notável para os povos livres e recebeu esta dádiva de cura física, mental e espiritual antes de morrer. Nunca foi expressamente afirmado que Frodo morreu nas Terras Imortais, mas podemos acreditar que sim. Afinal de contas, não faria sentido ele voltar para a Terra-média, visto que agora estava em um lugar bem melhor e menos sobrecarregado pelas feridas físicas e emocionais que sofreu como portador do Anel. Além disso, precisamos levar em consideração o fato de que, embora as Terras Imortais possam realmente ser onde vivem todos os seres imortais do universo de Tolkien, estar lá não garantia automaticamente uma imortalidade. Ele pode ter vivido sua vida mais pacificamente lá e provavelmente estendeu sua vida útil. Mas Frodo ainda era uma espécie ligada à raça dos homens. Assim, ele ainda carregava o dom de Ilúvatar, o qual era a morte. Por hoje é isso. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva se você não é inscrito e deixe sua sugestão para os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!